Olá, alunos. Estamos dando início a mais uma aula, né? E eu me chamo Silas e vamos dar continuidade sobre o tema o legado cultural greco-romano, né, para o mundo contemporâneo. Vamos falar um pouco sobre o legado, né, do greco-romano na língua e escrita. A língua falada, né, e escrita em Roma Antiga era o latim. E após, né, a queda do Império Romano e a invasão dos povos germânicos, né, na Europa, várias línguas se originaram do latim. Entre elas existe até os dias atuais, né, sendo os principais o português, o francês, o italiano e o romeno, né. Inclusive influencia a nossa língua, né, que é o português. Também um dos legados que os gregos deixaram, né, a língua latina, né, foi o alfabeto romano, que é utilizado até hoje, né, na maioria dos países do mundo, principalmente os países do Ocidente, né. Até mesmo os que não são de origem de língua latina, né, como o alemão, por exemplo, utiliza o alfabeto romano. E na escrita também se utiliza os algarismos romanos, né, que são os números criados na Roma Antiga, que é bem utilizado, né, para fazer referência aos séculos, né, a décadas. Também usado nos relógios, né, como a gente observa aí na imagem. E o outro legado, né, que da cultura greco-romana, né, foi o legado do direito. Que para administrar, né, o grande império, né, e ainda criar a ordem dentro das cidades, os romanos eles desenvolveram as leis que deram origem, né, posteriormente aos códigos jurídicos. Assim surge o direito romano, né, que foi usado como base, né, para as futuras sociedades até os dias atuais, né, evidentemente com diversas modificações, né, e adaptações. E havia três categorias, né, do direito romano, que é o direito privado, que era voltado para as famílias, né, o direito dos estrangeiros, que era a lei dos estrangeiros, o direito público, que era a lei para os cidadãos, né, e desse último surge o Código Civil, né, que é presente nos países ocidentais da atualidade, inclusive o nosso país, né, que é o Brasil. E muitas expressões jurídicas, né, que são usadas até hoje. Usadas, né, do direito romano que vem até hoje, que vem da origem, né, latina, a língua oficial do Império Romano. Entre elas podemos citar, né, que é utilizado no direito habeas corpus, habeas data, ad hoc, né, stricto sensu, vacatio legis e juris status. E o próximo legado, né, que tem é o legado da matemática. Os gregos, né, os romanos, eles utilizavam bastante a matemática, tanto na astronomia, né, quanto na engenharia, em diversas áreas. E o filósofo mais importante, né, o filósofo matemático foi Pitágoras, né, que foi um matemático e filósofo grego, né, autor do Teorema de Pitágoras, que é bastante utilizado, né, na engenharia para medir, né. Então a expressão famosa dele, que é do teorema, né, que em um triângulo e um retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catéteros, né, que é bastante utilizado no Teorema de Pitágoras e na matemática. Acho que vocês já devem ter estudado, né? Deve estar craque nisso. E o próximo legado, né, que temos é o legado para a medicina. E a medicina, né, ela como ciência, ela surge na Grécia, né, na Grécia Antiga.
e temos Hipócrates, né, como o pai da medicina, que foi o célebre, né, médico da antiguidade, que ele foi o primeiro, né, a iniciar a observação clínica. Era justamente naquele tempo que existiam muitas guerras, né, existiam doenças, e a sua obra ela é bastante influencia até os dias atuais. E vamos falar também sobre o legado, né, para a arte. A música, né, a pintura, a literatura, ela legavam, né, valores humanos e harmoniosos, que era sempre embasado, né, no equilíbrio. E a maioria das obras artísticas, eles tinham essa ideia, né, de equilíbrio, de harmonia. E foi na Grécia Antiga, né, que surgiu o teatro. O teatro, do grego, ele significa local de se ver, o lugar para olhar, né? E o teatro grego, ele teve inícios em Atenas, né, na Grécia, por volta de 550, né, antes de Cristo. E ele surgiu a partir das celebrações realizadas para o deus Dionísio, né? Eles tinham bastante esse caráter, né, de homenagear os deuses, né? E falando, né, sobre o legado, né, para a arte, eles deixaram também a escultura, né? E a escultura grega, ela foi uma das importantes, né, manifestações da Grécia Antiga, que inspirou de maneira significativa a arte ocidental, né? As primeiras obras elas surgiram no período arcaico do século 8, né, e século 7 século 6 antes de Cristo, e evoluíram durante muitos séculos. Eles procuravam, né, a representação do homem pela perfeição, o idealismo das formas, a simetria, a riqueza dos detalhes, né, movimentos são algumas das principais características, né, da escultura grega. E a escultura romana, né, ela foi fortemente, né, influenciada pela grega. Inclusive, eles fizeram até cópias, né, dessas esculturas gregas. E eles procuravam, né, expressar o idealismo, a perfeição humana, ao retratar os rostos, né, e os corpos, ainda que fossem personalidades que não estavam mais na juventude. E os romanos, né, por outro lado, eles procuravam retratar, né, as pessoas realmente como elas eram, incluindo os rostos envelhecidos, né? Também o legado greco-romano, né, eles deixaram um imenso conhecimento, né, na arquitetura. E a arquitetura grega, né, ela se desenvolveu a partir do século 8, né, antes de Cristo, sendo inspirado, né, no estilo dórico, né, jônico e coríntio. Nas grandes construções gregas, né, os materiais utilizados eram as pedras, mármore, madeira e calcário. Naquele tempo, as estruturas elas contavam, né, com engenharia, simetria, cálculos e proporções. E como vocês veem na imagem, né, temos o Panteão, né, de Atenas, e temos essas colunas, né, que é bastante marcante e presente na arquitetura grega. A primeira, né, do lado esquerdo é a dórica, né, que era uma coluna mais simples, né. Aí a segunda é a jônica, né, que já era um pouco mais rebuscada, e a terceira era a coríntio, né, que é bastante marcante em várias obras, né. E os tipos de arquitetura, né, na grega antiga eram os templos, né. Tinha a Acrópole, né, que era o recinto sagrado formado por um conjunto de templos. Tinha a Ágora, né, que era a praça pública, né, os teatros e os estádios. As características, né, da arquitetura, né, era de caráter público. Eles tinham um conceito, né, do belo, o que era o teor estético, né,
monumentalidade, né, que eram os grandes templos, eles procuravam fazer grandes construções. Também tinha a perspectiva, né, e proporcionalidade, a simetria e harmonia, equilíbrio e rigor nas formas, né, e a presença de colunas e pórticos. O período da arquitetura grega ela se desenvolveu, né, em vários séculos, sendo dividida em 3 fases, que era o período arcaico, né, o período clássico e o período helenístico. O palácio, né, que temos aqui na nossa cidade de Rio Branco, né, o Palácio Branco, que é a sede do governo, né, eles tiveram influência dessa arquitetura, né, que tem as colunas, né, que é inspirada nas ordens, né, dóricas e jônicas. E é bastante perceptível na parte, né, da frente, né, do palácio. Os romanos eles também deixaram uma arquitetura, né? Eles foram bastante inspirados, né, na arquitetura grega, e o que é mais marcante o que eles utilizavam mais, né, eram as construções em arcos. Aí aqui temos o Arco da Lapa, né, na cidade do Rio de Janeiro. Também temos aqui na nossa cidade, né, em frente ao terminal urbano, na entrada do canal, né, que lembra muito a construção, né, da arquitetura romana. Falando um pouco do legado religioso, né, os gregos eles deixaram, né, a mitologia, que é bastante visto, né, na literatura, nos cinemas. E falando um pouco sobre a religião grega, né, a religião grega era politeísta, né, eles possuíam diversas divindades, sendo o deus principal Zeus, né, era antropomórfica. Os deuses eles se assemelhavam a humanos, né, tanto físico quanto comportamento. No entanto, o que diferenciava dos seres humanos era a imortalidade e os poderes. E a mitologia grega, né, e a religião era fortemente entrelaçada entre os deuses, né? Temos Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, né? Artemis. Cada uma tinha uma função e poder diferente. E falando sobre o legado religioso, né, dos romanos, durante o período republicano, né, imperial de 509 a 27, né, antes de Cristo, os romanos eles seguiam a religião politeísta, né? É muito semelhante à religião praticada na Grécia Antiga. Essa religião ela foi absolvida, né, junto com a dominação dos romanos. Os romanos dominaram os gregos, né, eles absorveram essa religião. Os romanos eles também incorporaram elementos, né, etruscos e de outras regiões da Península Itálica. Os deuses romanos eram o mesmo da Grécia, porém com outros nomes. A exemplo, né, temos Zeus, que era chamado de Júpiter, né? Hera, né, que era chamada de Juno, né? A Palas de Atena, que era chamada de Minerva, né, pelos romanos. E o cristianismo, né, inicialmente ele sofreu uma perseguição, né? Mas ele acabou se tornando a religião oficial, né, do Império Romano em 308 d.C., com um decreto, né, do imperador bizantino Teodósio I. E o que influenciou até hoje, né, já que no mundo ocidental a religião predominante é o cristianismo. A nossa aula se encerra aqui e não se esqueça que para acessar essa aula, né, e outras é através da plataforma Eduque. E até uma próxima aula.